Vamos projetando aí as coisas até chegar no nosso alvo. E o escritório novo? Pois é, quando eu comecei com o escritório, a gente saiu de um escritório de advocacia em torno de 180 metros quadrados, né, num bairro distante. Eu peguei uma casa com 640 metros quadrados de área construída, não, desculpe, de terreno, 585 de área construída. O povo pode me chamar de doido, de louco, porque eu mudei de um bairro periférico, né, para o melhor bairro de Goiânia, né, e comecei uma reforma no imóvel que era abandonado. Só que quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, tinha árvore caída, muro caído, eu falei, é aqui. Quando eu subi a escada, eu comecei a pensar, aqui eu vou colocar vários quadros da minha cidade de Recife, para que eu possa lembrar, né, sempre de onde eu saí, porque eu não quero ficar arrogante. Vou colocar uma pintura minha aqui de frente para poder lembrar de quando foi que eu comecei a empreender com isso daqui. Ou seja, todo mundo tem uma história. E comecei a mudar, a empreender de uma outra forma. Eu falei, eu preciso agora ter um público que possa consumir isso daqui. Muita gente, às vezes, tem um produto excelente, mas não consegue atingir o público para consumir esse público excelente. Quando eu me transformei dentro da advocacia, por 2 vezes, eu entendi o seguinte, o meu público que eu tinha em Recife, no foco da minha advocacia, era um público diferente. Eram pessoas físicas. Quando eu mudei para Goiânia, eu tinha um público, pessoa jurídica, CNPJ. E quando eu mudei agora para o bairro do Marisco, eu tenho um outro tipo de público de segmento que eu preciso saber me comunicar. É um pessoal que quer gastar tempo comigo, tomar café comigo, ele quer comer um chocolatinho comigo, porque ele enxerga o escritório como uma referência que pode transformar o negócio dele. E então, a vida, né? Então eu não preciso mais agora ir tanto atrás das pessoas. Agora as pessoas vão bater na porta, só que elas querem ter aquele, uau, é aqui que eu preciso ficar. Então, o empresário, e você, na área do direito, em qualquer área que você possa querer atuar, você precisa saber se vender e se posicionar para o mercado que você quer enfrentar. A sensação de você estar com o seu carro 0 km numa concessionária que vai cuidar do seu carro na primeira revisão, ela é uma. Você ir para uma concessionária que às vezes não tem os mesmos padrões de qualidade que tem uma de um carro zero, é muito diferente. Começa pelo chão, pela limpeza do chão. E todo mundo ele vai querer estar onde? No ambiente de limpeza, no ambiente limpo, que ele possa tomar um café, ser bem tratado, né? É a famosa teoria, né, em relação ao consumidor Disney, né? São os uaus do que eu vou ter produzido naquele meu dia a dia, naquilo que eu vou receber, né? Não, isso é verdade, né? O consumidor, ele quer que você hoje cuida de tudo, né? Que você ande com ele, que você realmente faça parte do dia, né? Não é só aquela relação distante mais, mas aquela relação mais próxima, né? Eu vejo isso. Mas hoje o escritório, além do espaço físico, tem muita gente, né? Fala aí pra gente. Nós somos hoje Saiu de quanto para quanto? Vamos falar desse empreendedorismo. Saiu de eu mesma, né? Eu mesma. Nós temos hoje uma equipe com 17 advogados, nós somos uma equipe full service, como eu falei, nosso foco é o CNPJ. Eu consigo atender desde demandas na área tributária, na área condominial, né, na área de responsabilidade civil médica. Hoje a gente tem UTIs, tem clínicas de estética lá dentro, etc. Restaurantes, né, boate, como eu falei, tem muita coisa. Por quê? O nosso sentido de existir do escritório é auxiliar, como eu falei, o CNPJ. Então nós montamos uma equipe. Interessante que quando eu montei esse projeto meu, eu montei sem ter ninguém. Eu criei algumas linhazinhas e pontos que eu falei. Aqui eu vou ter um núcleo civil que vai fazer isso, um núcleo trabalhista que vai fazer isso. Aqui eu vou ter gestores, aqui eu vou aprimorar uma situação com foco. Eu tracei isso lá atrás. E isso é bíblico, né? A Bíblia fala que o homem ele tem que ter a visão daquilo que ele quer fazer na vida. E essa visão ninguém consegue enxergar, porque as pessoas no presente, né, elas são movidas pelo que elas têm pela vista. Então eu vejo esse copo aqui, mas às vezes você consegue enxergar, porque é o seu programa, aqui às vezes um outro copo, uma outra coisa, uma autoridade que vai sentar aqui onde eu estou sentando, porque você que montou isso daqui. Então no seu negócio também é assim. Então eu sempre projetei o meu negócio, eu enxergando coisas que ninguém conseguia enxergar. E quando eu encontro hoje pessoas que conversaram comigo lá atrás, há 9, 10 anos atrás, falam assim, nossa, aquilo que você projetou e nos falou em reunião está acontecendo hoje. Olha. 9 anos após você ter chegado, iniciado na advocacia em Goiânia. Por quê? Porque o homem ele é movido pelaquilo que ele persegue. Então eu enxergo e persigo. Um homem sem razão de existir, sem ter o porquê existir, ele vai parar no tempo. Né? A Bíblia tem um texto que fala o seguinte, Provérbios 19, 21. Muitos são os planos
no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Se eu descobrir qual é o meu propósito de vida, o resto para mim vai ser fácil conquistar. Basta que eu tenha paciência e sempre consiga enxergar pela visão, que é a materialização do propósito, para que eu possa alcançar e palpar aquilo que já foi predeterminado para a minha vida. Isso é profético. Isso é profético. E hoje, como você enxerga o futuro do empreendedorismo? Eu acredito que cada vez mais profissões específicas elas vão sumir do mapa e tudo vai ser muito utilizado através da tecnologia, né? Dentro do direito a gente já sabe que diversas petições já são protocoladas automaticamente por inteligências artificiais. Então o que vai haver de necessidade são pessoas, homens que possam ensinar para que eles possam caminhar só, né? Comandar. E a advocacia que eu projetei há muitos anos atrás, a advocacia assim, sempre de proximidade. Mas então, você já pensava além. Porque a proximidade com o cliente, de poder auxiliar ele para alguma coisa, ele nunca vai deixar de existir. Nunca. Porque é raro ter um cliente meu que fala assim, eu quero ler a peça processual com você. Não vai. Não, mas ele quer o seguinte, me fala sobre isso, me explica, assino ou não assino? Então, assim, esse tipo de advocacia de proximidade, de assessoria jurídica, é a advocacia do futuro. Então, quem sair na frente hoje vai conseguir cada vez mais conquistar mercado na frente, porque o peticionamento vai ser automático. Então, hoje, todos os sistemas que tem, ProJude, PJE, eles vão permitir, porque já está pronto hoje, para que os robôs possam protocolar suas petições e vão fazer isso em segundos. Porque o direito hoje eu consigo buscar facilmente hoje jurisprudência e poder entender o seguinte, como montar o processo da Dorcas, né, lá em Brasília. Eu consigo verificar por jurimetria como é que estão julgados para aquele tipo de assunto. Eu consigo filtrar isso aí, às vezes, em segundos. Então eu vou dizer, Dorca, não vai por esse caminho, por quê? Por causa disso. Os juízes lá pensam dessa forma. Quer ver uma característica? Os juízes de Goiânia, eles não gostam que a gente cite nas nossas peças apenas, né, decisões de tribunais superiores. Porque eles falam o seguinte, se nós temos uma equipe qualificada aqui, por que não citar primeiro os nossos julgados? Olha, tem uma vaidade aí. Tem uma vaidade. Para depois poder querer apontar Tribunal Superior. Ou coloca os dois, mas inutilizar aquilo que o nosso pessoal faz aqui, no Tribunal de Justiça, aqui, é um escárnio para a gente. Então a gente tem que saber e entender, formatar isso. Quem é que vai entender isso facilmente já? Inteligência artificial. Mas nós temos que comandar eles para que eles possam entender como é que funciona o Goiás. Brasília é outra forma, Minas é outra forma, Bahia é outra forma de poder andar. E isso a inteligência artificial não faz. Em relação a isso. Interessante, Flávia, né? muito, muito bom ter você.